A paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, Apostila 3, Doutrina do Homem, Antropologia. Nós paramos o último vídeo na página 304, retomamos na página 305. Os pecados pessoais podem ser classificados de acordo com seus aspectos gerais. Quando se referem às exigências divinas, são omissões ou atos. Quando se relacionam com o objeto, são cometidos contra Deus, o próximo ou a própria pessoa. Quando se relaciona com o alcance, são internos da alma ou externos do corpo. Quando se referem à responsabilidade, podem ser pessoais ou de participação. Quanto à intenção, são voluntários ou involuntários, sem que estes possam ser devidos à ignorância, paixão incontrolável ou à enfermidade. Quanto à gravidade, podem ser maiores ou menores. Quanto ao sujeito, podem ser cometidos pelos não salvos ou pelos salvos. Quanto ao perdão divino, são perdoados ou não perdoados. Quanto à penalidade divina, alguns pecados são pelo menos parcialmente julgados nesse mundo, enquanto outros serão julgados no mundo futuro. Quanto à sua causa, pode haver pecados de ignorância, de imprudência, de negligência, de concupiscência, de malícia ou de presunção. Quanto à sua relação com Deus, como o governador do universo, os pecados clamam por sua vingança ou por sua longanimidade. Nós entramos na página agora 307, encerramos ali a martiologia e vamos então para a soteriologia, doutrina da salvação. Palavra que vem do grego, soteria, significando salvação ou libertação, e logia, significando discurso, ou tratado, ou ensinamento. Assim, soteriologia é o tratado da salvação. Soteria pode significar também preservação, integridade, prosperidade, alegria, resgate, bem-estar geral. A salvação como uma possessão presente, correção dos maus caminhos. A salvação como uma realização mais completa no futuro. A palavra salvação na língua portuguesa vem do latim salvare, que significa salvare, da palavra salus, que significa saúde ou ajuda. A palavra hebraica traduzida em português por salvação indica segurança. Nota, a conotação bíblica é o estabelecido por Deus na questão da salvação, sempre vem de uma atitude humana, e essa atitude podemos chamar de arrependimento. É uma decisão que resulta em uma mudança de ideia que sucessivamente leva à mudança de objetivo e ação. A ideia de salvar, quando usada no termo salvação espiritual, fala do livramento do pecado, da degradação moral e das penas que devem seguir-se como julgamento humano. A soteriologia objetiva que trata da obra remidora de Cristo. A soteriologia subjetiva que aborda a obra do Espírito Santo, qual torna uma realidade no indivíduo aquilo que a missão de Cristo proveu para os homens. A soteriologia inclui as grandes subdivisões da obra remidora de Deus na revelação e na predestinação. São elas: a expiação do sangue de Cristo, as operações da graça divina, a obra do Espírito Santo, o destino final do homem, que é a sua transformação segundo a imagem de Cristo e sua glorificação. Salvação no Antigo Testamento. Embora o termo salvação no Antigo Testamento apareça com mais frequência como algo acontecido no tempo presente, como por exemplo, na ira de algum inimigo, o justo viverá pela fé, em Hebreus 2,4, falando da preservação física. Assim mesmo podemos notar passagens como Isaías, Daniel, que o termo salvação entram no nível espiritual. Salvação no Novo Testamento. É importante ressalvar que a salvação é o centro e termo mais usado em toda a Bíblia, pois isso está ligado ao desejo mais profundo do coração de Deus. A salvação nos evangelhos sinóticos. A salvação vem por meio de Cristo. Jesus veio para salvar. Sua missão impõe certa obrigação moral sobre os homens. Conduz à vida eterna, salvação da alma. A associação com Jesus em seu reino e envolvimento no seu interior e, afinal, possessão das perfeições morais. Salvação no Evangelho de João. Segundo João,
em seu evangelho, o princípio da filiação é associado à salvação. João tem discernimento penetrante. Salvação no livro de Atos. O livro de Atos é bem semelhante aos evangelhos sinóticos, apenas de falar de termos essenciais para a salvação, como o perdão dos pecados, arrependimento, conversão e entrada no reino celestiais. São elementos que não cobrem a revelação inteira da salvação. O livro de Atos é essencialmente uma narrativa sobre como os evangelhos de arrependimento se propagou entre as nações. Salvação nas epístolas paulinas. Nestas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, encontramos os conceitos mais elevados. Salvação nas epístolas de Pedro. A passagem de 2 Pedro 1,4 encerra a declaração mais significativa. Mostra-nos que chegamos a participar da divindade, da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo, para que as promessas de Deus se cumpram em nós. Autor da salvação. Ao estudarmos a salvação, temos que ter em mente como acontece esse processo. Em primeiro lugar, necessitamos do autor da salvação, Jesus Cristo. Amém? Nós encerramos na página 310 a matéria de doutrina do homem, antropologia, e prosseguimos no próximo vídeo já com evangelismo e missões. Que Deus abençoe, bom estudo, boa prova.